Bem-vindas, mulheres, ao podcast Com Propósito. Nós estamos na nossa temporada 1 para discutir autoconhecimento e reconhecimento do nosso potencial e já caminhando aí para o terceiro episódio. Esse é o terceiro episódio que a gente vai discutir o que é mulher. Reconhecer os desafios de ser mulher na sociedade em que vivemos. Eu sou Lilian Rosa e estou aqui mais uma vez com a Glória Gomes, do Espaço Gaia e do projeto Dando Voz, do Todos na Fraternidade. Glória, o que é ser mulher? Que pergunta curta. É simples, né? Curta, mas dizem que as coisas mais complexas são guardadas em perguntas muito simples. Então a gente começa assim, mulherada, o que é ser mulher? Como se fosse possível falar tudo, né? Assim. Eu acho que daqui a gente já vai para um lugar, né, realmente de olhar para a mulher e para a magia que é o corpo feminino. Né? Não tem como falar do que é ser mulher sem eu dar uma palhinha de sagrado feminino. O que é sagrado feminino, né? Fica parecendo uma coisa tão distante, né? Que a gente falando das deusas. Não, eu estou falando de nós. Nós somos deusas. E deusa não é deusa da beleza linda, maravilhosa, não. Nós somos deusas porque os nossos corpos produzem vida. Tão simples, né? É tão divino isso, gente. Não tem nada de simples, né? Na verdade, o corpo feminino, ele consegue manter a espécie humana aqui na Terra. Nós somos o portal da vida. Sem a mulher, a vida não se perpetua. Logicamente que nós somos espermatozoide, mas o poder, ele está no nosso ventre. Porque se nós decidimos não vou ter esse bebê não vem. Então, o nosso corpo, ele é pura magia. Ele consegue dar vida, a mulher consegue nutrir o bebê através da mama. E você já imaginou o que é para sair esse bebê, né? Para entrar é fácil, maravilhoso. E para esse bebê sair, gente? Cada uma de nós tem uma história diferente. Quem já foi mãe, quem já teve essa experiência, tem uma história para contar, né? Tem uma história e isso é muito fantástico, né? Vamos ver se no mês de maio a gente consegue abrir espaço para falar bastante sobre isso. Né? Porque o fato de gestar, de parir um filho, é uma magia que empodera demais a mulher. Quando nós lembramos desse poder, e lembrando também que ele é uma escolha, nós não somos obrigadas a gerar um filho se nós não nos sentimos preparadas para isso. Aliás, por favor, se você não se sente preparada para ser mãe, não vá ter um filho. Porque isso será um peso na sua vida e um peso para essa criança. E um dia, futuramente, um peso para a sociedade. Então, ser mulher, para mim, é traduzido como a grande magia. É só lembrar, temos a capacidade de gerar vidas nos nossos corpos. A gente pensa nas conquistas que as mulheres tiveram durante o século XX, o século XXI, principalmente no século XX, que foi o século do feminismo, Sim, o século das conquistas femininas. A mulher pôde votar, a mulher pôde ser votada, a mulher pôde trabalhar, mudou a legislação brasileira em que se permite o divórcio, pensa bem, não podia divorciar. A mulher era propriedade do homem até algumas décadas atrás, o homem tinha o pátrio poder sobre a mulher, né, um direito, né, de se impor sobre a mulher. Mas, diante de tudo isso, a gente ainda vive desafios, por exemplo, como o aumento do feminicídio, né, a morte de mulheres em uma situação de violência extrema por seus parceiros, né, por seus parceiros. Então tem muito desafio vindo por aí. Então é importante inserir a discussão do sagrado feminino nesse debate de mulher, de ser mulher e dos muitos papéis que a gente vive e com os quais nós temos que aprender a lidar. Como é que é um pouco isso? Como é que a gente pode relacionar o sagrado feminino, essa sacralidade de ser mulher, né, de poder gerar vida, com os papéis que a gente exerce no nosso cotidiano? Papel de mulher que trabalha, mulher que sustenta a casa, mãe, esposa, companheira, enfim, tudo isso que a gente vive. E aí a gente vai para outro lugar do ser mulher, né? Que por termos desenvolvido durante
Desde os tempos das cavernas, né, biologicamente falando, a mulher foi se desenvolvendo psiquicamente, neurologicamente, biologicamente falando, para conseguir ser multifuncional. Porque ela tinha que cuidar das crianças, imagine isso lá no tempo das cavernas, com todos os perigos que estavam por ali, e ela tinha que fazer aquela cria sobreviver. Então a mulher foi ficando com muita visão periférica, ela foi se desenvolvendo de olhar, ela sabe o que o outro sente, e fazendo multitarefas, porque a função do homem era simplesmente prover a sobrevivência da família fisicamente falando. Então, todos os cuidados ficavam para a mulher. O homem saía para caçar e a mulher estava lá, cuidando da prole. E assim nós fomos nos desenvolvendo para multitarefas. Aí vem o capitalismo, vem o patriarcado e essa carga gigantesca que virou para nós mulheres. Hoje a gente está muito mais na multitarefa de força masculina do que de força feminina. A gente está. E isso não interessa nível socioeconômico e cultural. Nós estamos muito no masculino e menos no feminino. Então a gente quer trabalhar fora, a gente tem que muitas vezes ser o arreio do lar, ser a principal fonte de renda do lar. Muitas de nós, mulheres, estamos criando os filhos sem a presença do pai, às vezes nem financeiramente esse pai colabora, é muito comum eles não darem pensão alimentícias, né? Então, é muito peso para a mulher. Aí ela tem que cuidar do filho, gerar a fonte de renda e acaba esquecendo dela. Onde que a gente fica no meio disso Pois tudo? é, talvez na hora de dormir, né? Assim, a gente... Onde nós estamos? E aí, Glória, eu vou te fazer um convite. Para nós mulheres, nós que estamos aqui, nós duas, você que está nos ouvindo, como é que a gente pode começar a entender que nós somos mais do que os papéis que nós representamos, né? Como é que a gente pode começar a nos fortalecer, não é para negar os papéis, não, eles estão aí, como. Mas para nos fortalecer, para não nos confundirmos com esses papéis e encontrar um espaço para a gente ter autenticidade, porque no final o que a gente quer é ser feliz, viver com calma, com o coração tranquilo, pelo menos é assim que eu penso. Se eu tiver com o meu coração harmônico, tranquilo, eu me sinto feliz. Né? E, consequentemente, eu acabo também tornando as pessoas que estão mais próximas de mim mais felizes. Então, o que a gente pode? Que semente, vamos usar a semente. Para quem estava aí no episódio anterior, que assistiu o episódio anterior, quem não assistiu, eu vou deixar o link do episódio aqui para você correr lá e ver o primeiro e o segundo episódio dessa temporada, que está muito legal. Para quem assistiu o episódio anterior, a gente sempre deixa uma semente, aquela tarefinha de casa. O que é que dá para fazer para começar a reconhecer os desafios e as conquistas do que significa ser mulher? Para começar a entender quem sou eu no meio desses múltiplos papéis. Amor próprio, né? Amor próprio. Hoje de manhã eu fui fazer uma massagem e a mulher errou e acabou caindo no negócio do YouTube na hora de pôr música. E aí alguém, acho que alguma coisa de religião, falou assim, porque Jesus disse, ama o seu inimigo. Eu obedeci, fui lá e aprendi a me amar. E eu falei, nossa, bom dia, né? Que mensagem para começar meu dia. E isso ela não entendeu muito o que estava falando, mas eu achei aquilo extremamente profundo. Né? Nós somos nossos maiores inimigos. Então, validando essa fala, né, a nossa sementinha de hoje é quanto você se ama? Quanto ao olhar ao espelho, para começar seu dia, fazer a tua higiene pessoal, você olha para o espelho e se deseja realmente um bom dia. O quanto você está olhando para as suas necessidades, para a sua vontade de dizer não, e aí você não consegue, para o limite que você tem que dar entre o outro e você. Às vezes esse outro é até seu filho, que quer colo o tempo inteiro e você não está conseguindo nem respirar. Aprenda a dar limites. Ninguém dá o que não tem. Então, usando de novo uma máxima de Jesus, ama teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Então, a sementinha de hoje é
olhe no espelho e diga para essa pessoa que você está vendo lá, eu me amo. E ficamos por aqui, né? Muito bom, Glória. Muito obrigada. Foi uma delícia esses bate-papos. Na segunda temporada, nessa primeira temporada estaremos aqui eu e Glória, mas nas outras temporadas sempre terá aqui um terceiro, quando a gente for falar de outros temas como autocuidado, medicina, então a gente vai trazendo pessoas diferentes para que a gente possa ampliar esse bate-papo e trazer cada vez mais conhecimento, porque, gente, é uma tríade. Autoconhecimento, eu me olho para dentro. Conhecimento, eu busco lá fora informações, inputs para construir esse processo interno. E terceiro da tríade é agir, né? Eu pego o que eu aprendi, tanto sobre mim internamente como sobre fora, e vou lá e trabalho a transformação do meu ser. A gente termina por aqui. Muito obrigada por estar conosco aqui no podcast Com Propósito, só delas, nessa primeira temporada. E um beijo no coração. Aguardamos vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.